Amém. Tomar os nossos lugares. E a gente vai ler o texto. E o texto de hoje é o texto que a gente tem visto durante todo o decorrer do dia. Afinal, hoje é um dia especial, né? Pensando no calendário cristão, hoje a gente está a uma semana da maior data de todo o calendário cristão. A maior data é a Páscoa, né? A gente só tem a nossa fé firmada, porque a gente crê num Deus que morreu, mas ressuscitou. E então, a gente vai estar lendo aqui, o texto está em Marcos 11, a gente vai ler Marcos 11 inteiro. Não, desculpa, a gente vai ler até o versículo 26. Vamos lá? Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Betfage e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, diga apenas: o Senhor precisa deles e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto à porta. Enquanto eles desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho e puseram seu manto sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado no caminho e nos campos. As pessoas, tanto que iam na frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor, atentamente voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Viu a certa distância uma figueira cheia de folhas, e ali foi se encontrar com figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de ti os seus frutos. E os seus discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram para Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os compradores e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para sacrifício. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado. E os ensinava dizendo: as escrituras declaram: o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus havia dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-te e atire ao mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer e acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crer que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai que está no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai que está no céu também não perdoará os seus pecados. Amém? Texto um pouquinho extenso, vamos ter mais uma palavrinha de oração? Deus,
Pai, a gente leu o que era mais importante, Pai, que é a sua palavra, e a verdade é que agora já não precisava mais nenhuma outra palavra ser dita pelas nossas bocas, porque aqui é o que está, onde flui a nossa vida, daqui que fluem as palavras de vida. Pai, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a encontrar nesse texto verdades que nos ajudem a enfrentar as nossas semanas, que ajude a enfrentar os nossos dias, até que nós vejamos de novo o Rei chegando, o Rei voltando, Pai, para que nós possamos ser, Pai, pessoas que aguardam o Senhor, Pai, com o nosso coração em ardente expectativa, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje muita coisa do que eu ia falar, em algum momento já foi falado, mas não tem problema, a gente vai fazer um resumo. Quando a gente lê a Bíblia, e até isso que eu pensei que não ia ser citado, foi citado. Quando a gente lê a Bíblia, eventualmente a gente acaba caindo encontrando alguns paradoxos. O que é um paradoxo? Um paradoxo é um conjunto de duas verdades que parecem ser contraditórias entre elas, mas que ao mesmo tempo, quando a gente olha melhor, elas fazem sentido. Por exemplo, alguém já ouviu a expressão menos é mais? Quando a pessoa quer fazer muita coisa e você fala assim, não, menos é mais. É contraditório, mas tem um sentido. Isso é um paradoxo. E aqui a gente vai encontrar um grande paradoxo. Eu estava pensando, né? A gente está ainda em abril, mas todo mundo lembra dos desfiles de 7 de setembro? Já viu alguma vez? É um desfile que ultimamente não está tão em alta, né? Às vezes até está, mas não vou entrar nesse caso. Mas o que acontece normalmente? Normalmente tem uma passeata de pessoas, às vezes uma banda do exército, e normalmente atrás, ou um pouco na frente, vai o carro do presidente, e o presidente vai lá na frente, acenando. E esse carro é um Fusca? É uma Brasília? É um carrão, não é? Esse carro, ele precisa ser um carro bom, porque se um presidente de outro país olha e fala assim, nossa, ele está num C3 preto, que é o meu carro, o presidente num C3, eu falo, ixi, esse país não está legal. Mas, tipo, precisa, o carro faz parte de um status. O carro, ele faz parte de um status. No mundo antigo, também existia outras entradas triunfais. Era muito comum, por exemplo, no mundo romano, um general que derrotou mais de 10.000 soldados ser recebido em Roma com festa. E normalmente nessas festas ele vinha montado em um grande cavalo, normalmente branco ou forte, um cavalo que mostrasse para todo mundo, esse é o cara. E aí a gente vê o Rei do Universo, o Deus que criou todas as coisas, escolhendo um jumentinho filhote. Não é nem um jumentinho adulto, né? Porque o texto faz muita questão de falar que ele era filhote, quase filhote, né? Ele já estava quase na idade de ser montado, mas nunca ninguém tinha sequer montado nele. Não acredito que ele tenha ficado muito alto em cima desse jumentinho. Talvez um cavalo, um camelo, um elefante. Ele era Deus, ele podia subir até em cima de uma girafa. Ele podia falar assim, vou subir em cima de uma girafa. Os outros iam falar assim, não, mas não tem girafa aqui. Ele ia falar, vai ali que você vai achar. E ia achar. Mas ele escolheu o simples, ele escolheu o básico. E 2.000 anos atrás ele fez essa entrada em cima de um jumentinho. E hoje ninguém mais lembra das entradas que foram feitas em cima de grandes cavalos. Se eu falar para você entrada triunfal, ninguém vai lembrar da entrada do imperador Pôncio não sei o que, do governador não sei quem. A única lembrança que vai vir na nossa cabeça é a maior de todas as entradas, feita num animal humilde.
E isso é um paradoxo. Deus escolheu fazer grandes coisas a partir de coisas muito pequenas, porque não era importante o jumentinho, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ouvi a história, né, de alguém falando assim: o jumentinho ficou encantado porque todo mundo estava estendendo panos para ele, e uma semana depois ele resolve entrar em Jerusalém de novo, e aí já ninguém mais estendia panos para esse jumentinho, porque o mais importante não era o jumentinho, o mais importante era Jesus, e nada podia tirar esse brilho de Jesus. E eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso, sobre essa situação tão paradoxal que o Evangelho coloca a gente às vezes. E aí, para a gente pensar um pouquinho, eu vou convidar vocês a ficar com a Bíblia aberta, não fecha não, que a gente vai folhear ela. Quantos capítulos tem o livro de Marcos? 16. Quantos anos a gente fala que Jesus viveu? 33. De 16 livros, de 16 capítulos, Marcos escolheu dedicar 6 deles, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16, para falar de uma única semana. Parece paradoxal. Por que que essa semana parece tão mais importante do que todas as outras? Porque essa semana é a semana que revela o propósito de Jesus. Tudo o que aconteceu até essa semana aconteceu para que se chegasse a essa semana. Enquanto eu estava lendo o texto de tarde, eu até brinquei com a minha mãe, falei: aqui ó, o texto deixa muito claro que Jesus queria ir para a cruz, que ele está o tempo inteiro afrontando, ele está o tempo inteiro literalmente pegando as estruturas de toda a religião e falando assim: não, isso aqui está errado. E aí ele não vai no povo e fala: não, isso aqui está errado. Ele vai lá no templo e ele arrebenta o templo e ele fala: o que vocês estão fazendo está errado. Então Jesus, esses últimos 6 capítulos, ele está condensado a razão de ser, porque Jesus é quem ele é. Então nesse último trecho a gente vai ver que todas as ações que ele toma, todos os confrontos que ele escolhe, todas as batalhas que ele escolhe lutar, levam cada vez mais perto desse destino. E que ótima notícia, porque esse destino também é o destino que o povo queria. O destino de Jesus, o propósito de Jesus era nos salvar. E o povo queria ser salvo. Tanto que quando eles veem Jesus chegando no burrinho, eles começam a gritar: Hosana, como meu pai falou. Hosana significa salva-nos por favor. Em algumas outras versões possíveis pode significar salva-nos agora, salva-nos urgentemente, desesperadamente pedimos que nos salve. O povo queria ser salvo e Jesus fez todo um caminho para salvar o povo. Só que a pergunta que não quer calar é: de quem que o povo queria ser salvo? Porque, ou quem Jesus queria salvar? Do que Jesus queria nos salvar? O povo queria ser salvo de Roma, talvez de outras nações, talvez da vergonha de não viver mais os grandes tempos áureos do rei Davi, onde era um povo que qualquer batalha que ia, vencia. O povo queria ser salvo de ser escravo, de ser um pedacinho de nada agora de terra, no meio de um lugar, no meio do nada. Mas em vez da gente ver Jesus salvando o povo de Roma, ele escolhe salvar o povo e salvar os romanos. Ele escolhe salvar todo mundo. Mais uma vez nos vemos diante de um paradoxo. Enquanto todos os reinos desse mundo se expandem pela força, Deus escolheu que o seu reino fosse construído a partir da entrega. Todo mundo estava esperando um rei. E olha, eu vou te falar,
agora, meu pai estava falando mais cedo, né, das profecias. E agora a gente olha para os textos e fala assim, por que esse povo estava esperando um guerreiro? O tempo todo os profetas estão falando, não, ele vai vir para trazer paz, ele vai vir para colocar de lado a espada. Só que tem um jeito de conseguir uma paz, que é você vencer uma guerra. A gente está tendo uma guerra lá no Oriente Médio. A hora que um vencer o outro definitivamente, tem uma paz. Mas essa não é a paz que Deus quer construir. Deus não quer construir uma paz baseado na força, porque na base da força, para exigir paz, precisa de vitoriosos, e para exigir vitoriosos, precisa de derrotados. Jesus escolheu expandir o reino de Deus a partir da entrega da própria vida. Ele olha para a própria vida e fala assim, esse é o preço para que o povo tenha paz, eu vou pagar. E ele vai lá e paga. E ao olhar para esse texto, fica um pouquinho impossível de não lembrar do que o profeta Isaías falou. O profeta Isaías fala assim, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para levá-los a um fim adequado. E aí a gente vai ver que Jesus, desde o começo, ele já tinha outros tipos de pensamento que a gente não conseguia ter. Enquanto todos estavam preocupados com um reino, como eu já disse, né, remoto. Vocês já viram Israel no mapa mundi? Vocês já olharam, tiveram a curiosidade de olhar Israel? Israel é um pedaço de terra entre alguns desertos, talvez um pouco maior do que Pernambuco, que não é um estado grande no Brasil. Israel é um pedacinho de terra no meio do nada. Enquanto para todos os judeus Deus estava preocupado em salvar aquele pedacinho de terra, Deus tinha pensamentos muito mais altos. Deus tinha uma vontade muito mais alta. Israel havia se esquecido do seu propósito. E aí a gente continua o texto, a gente vai perceber isso. A gente tem, na sequência da entrada triunfal, a gente vai ver duas situações. A gente vai ver no capítulo 11, vai falar que Jesus entra em Jerusalém, ele vai até o templo, ele olha, ele não fala nada, ele só volta para casa. No dia seguinte, ele está indo de novo para Jerusalém, e aí ele encontra uma figueira, e aí a figueira parece que tem frutos, porque a figueira é um pouquinho diferente, né? Enquanto várias outras frutas precisam de flor para identificar que tem fruto, a figueira, as folhas são basicamente a última coisa que nasce. As folhas nascem para proteger os figos do sol. Então uma figueira cheia de folhas significava uma figueira cheia de frutos. E aí Jesus vai lá, olha e vê que não tem fruto, ele amaldiçoa a figueira, e ele vai para Israel, e ele vai para o templo, e aí ele entra no templo e fala assim, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram ela em um covil de salteadores, ou em um esconderijo de ladrões. E aí eu fiquei pensando, por que que isso está falado nesse texto? Parece que as informações estão desencontradas, né? Tipo, nem termina a história da figueira, e nem, tá ali no meio. E aí eu percebi que Deus está falando, Jesus está fazendo uma crítica grave a Israel. Israel esqueceu e se desviou do seu propósito, que era ser luz para todas as nações. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, em ti serão benditas todos os povos da terra. E aí Israel cresce como nação. E o templo, Jesus chega num templo que está pervertido, porque, eu não sei se vocês sabem, mas na época de Jesus, todas as moedas de Roma tinha o emblema de César. Se a gente vai lembrar, né, quando perguntam sobre impostos para Jesus, Jesus fala assim, de quem que é o rosto que está na imagem? É de César? Então dá a César o que é de César. Então, no templo, essas moedas
do Império Romano, que era a moeda que circulava de forma padrão, não valiam, porque elas rompiam o segundo mandamento, que é não ter imagens. Então, para o judeu não podia ter imagem, e como o templo era um lugar sagrado, não podia ter imagem. Então, o que os judeus fizeram? Eles montaram bancas de câmbio, onde eles trocavam. E aí, vamos trazer para o dia de hoje, né? R$1 do mundo do César, do mundo cotidiano, vale 48 centavos, vale 50 centavos, com taxas de câmbio que exploravam o povo de Israel. E aí chegava lá, se alguém levasse um sacrifício que tivesse levado, que não fosse algo comprado, os sacerdotes faziam toda uma inspeção minuciosa para achar problemas que evitavam que esses sacrifícios fossem entregues. Então, quando a gente olha aqui, Jesus está falando aqui que transformaram um templo em um covil de ladrões, a gente pode pensar nisso, porque de fato o templo estava cheio de gente que estava enriquecendo às custas da fé de outras pessoas. Só que essa denúncia é muito mais grave, porque vocês lembram que eu falei que Deus chamou Israel para ser a luz de todas as nações, do lugar onde eles iam abençoar todas as nações? E Israel estava pedagiando isso, falando para os gentios que eles não podiam sequer entrar no átrio, não podiam sequer entrar no pátio, não tinha nenhuma chance. Israel não estava só roubando do povo judeu, mas Israel estava roubando Deus do mundo, estava tentando esconder Deus do mundo. Israel é essa figueira cheia de folhas, que qualquer um que olhasse ia falar: nossa, mesmo fora de época, está cheio de folhas. Mas Israel era uma figueira enganosa. Essa história não está no meio por acaso, ou só porque foi a ordem dos fatos. Essa história está aqui porque ela conta essa história. Ela conta a história de Deus olhando para Israel e falando assim: Israel, vocês falharam na missão. Não vai dar para seguir com vocês. E aí a gente segue o texto, né? Jesus falando sobre transpor o monte para o mar. E é uma verdade, a nossa fé, ela tem a capacidade de mover coisas impossíveis. Não a nossa fé, né? Deus tem a capacidade de mover coisas impossíveis. Mas me parece, e depois que eu ouvi isso uma vez, nunca mais eu consegui ler diferente, que Deus está olhando que Jesus está na frente do Monte das Oliveiras, na frente do Monte de Jerusalém, onde está o templo. Está falando assim: se vocês tiverem fé, vai ser possível lançar esse monte no mar. O mar significa os confins do mundo. O mar significa todos os povos. E Jesus está falando assim: se vocês tiverem fé, vai ser possível que a salvação alcance todos os povos. A gente precisa ter essa fé. Não só que Deus pode fazer coisas impossíveis a nosso favor, mas que Ele faz coisas impossíveis, que Ele lança o Monte Santo no mar para todos os povos, porque Ele ama todos os povos. E aí a gente vai seguindo. E aí eu comecei a pensar que aqui começa um grande problema. Eu acho que o grande problema da história começa aqui, porque a gente até consegue, de forma consciente talvez, acreditar ou esperar em um Deus que não vai fazer tudo do nosso jeito, mas que no fim vai abençoar a gente do jeito que a gente quer ser abençoado. De repente, eu acho que tem que ser assim, 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 e eu vou ficar rico. E aí Deus faz assim, 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 e eu acredito que eu vou ficar rico. A gente até consegue acreditar em um Deus que faz coisas por caminhos diferentes, mas que quer fazer no fim o que a gente quer fazer. Mas como que é acreditar e confiar em um Deus que olha pra gente e fala assim: não, a sua vontade não é a minha vontade.
Não é um rei montado num cavalo grande que vai derrubar Roma. Não é. Como que a gente fica diante de um Deus que fala não pra gente, num mundo onde cada vez menos as pessoas querem ouvir não? Como que fica essa situação? Deus fala assim: não, você não vai ser rico. Uma pessoa que tem o sonho de casar, Deus fala: não, você não vai casar. Como que fica a nossa fé diante disso, em continuar acreditando que Ele tem pensamentos mais altos que os meus, que os olhos dele são mais altos que os meus, e que o final que Ele planejou é melhor do que qualquer final que eu consigo planejar? Como que fica o nosso coração diante dos nãos que Deus apresenta pra gente? Será que a nossa fé está baseada só no quero fazer o que eu quero fazer? Ou quero que aconteça do jeito que eu quero que aconteça? E eu vou ter muita fé que Deus vai fazer do jeito que eu quero que Ele faça. Ou pelo menos que Ele vai fazer o que eu quero que Ele faça. Ele pode até escolher o jeito que Ele vai fazer, mas o que Ele vai fazer é o que eu quero que Ele faça, porque eu sei o que é bom. E aí Deus olha pra gente e fala assim: não, eu tenho uma coisa melhor para você, mas você precisa acreditar, você precisa continuar confiando, você precisa não perder a sua fé, porque a sua fé não pode estar nas circunstâncias da vida, não pode estar nas situações da vida, não pode estar nos sim ou nos nãos que são passageiros e provisórios. A sua fé tem que estar no meu amor e na minha palavra, que diz que eu tenho pensamentos mais altos que os seus, que eu enxergo mais longe que você, que eu conheço melhor o que é bom, que eu sei melhor o que é bom. E a verdade é que isso não funcionou para a maioria do povo, porque ao ver Deus entrando na cidade falando assim: ó, tudo que vocês estão fazendo está errado, os mesmos que falavam: salva-nos, Hosana, glória a Deus nas alturas, bendito que vem, e em 5 dias, porque se a entrada triunfal é num domingo, Jesus é condenado em uma sexta. E diante de Pilatos, diante da pergunta de Pilatos: quem que eu solto? O povo gritava: crucifica Jesus. É muito difícil. Foi muito difícil para o povo não conseguiu. O povo gritava: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Porque no fundo o que o coração dele estava dizendo é: um rei que não me serve, não serve. Olha que loucura. É muito importante que você tenha esse pensamento que eu tô tendo. Deus é o rei de todas as coisas, não só porque Ele conquistou tudo, mas porque Ele fez tudo. Porque assim como a gente cantou, Ele é digno de tudo, porque tudo veio dEle, tudo vai para Ele, Ele é o centro de tudo, é Ele quem sustenta toda a realidade. E aí eu olho para Ele e falo assim: se esse rei não me serve, então Ele não serve. Crucifica, crucifica. E aqui é exatamente onde o paradoxo se resolve, porque o rei que entrou montado num jumentinho não estava indo tomar nenhum trono, ele estava indo subir numa cruz. Um rei que merecia todos os tronos, e todos os tronos ainda iam ser indignos para ele, escolheu resolver esse paradoxo falando assim: não, eu vou subir numa cruz. O povo queria só a libertação de Roma, mas Jesus tinha planos melhores. Ele veio para libertar a gente do pecado. O povo queria só um reino imediato e passageiro, que talvez quando Jesus morresse 50, 60 anos para trás, depois disso já ia acabar. Mas Jesus estava inaugurando um reino eterno. O povo queria um rei que lutasse por eles, mas Jesus veio para morrer por todos. E é aqui que tudo muda,
Porque o mesmo povo que gritou, crucifiquem, foi o povo que Jesus olhou e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O mesmo povo que rejeitou o rei, foi o povo que o rei nunca desistiu de amar. E se a gente for honesto, a gente é muito esse povo, muitas vezes. Muitas vezes a gente olha pra gente e fala assim: poxa, mas do que está me valendo ir todo domingo para a igreja? Nossa, que grande sacrifício. Mas do que está me valendo ir todo domingo para a igreja se isso que eu quero não está acontecendo? Do que está me valendo fazer tudo certo, como se a gente conseguisse, né? Fazer tudo certo, mas a gente olha pra gente no alto da nossa arrogância e fala: o que adianta eu ser tão bom se eu estou passando por todas essas dificuldades? A boa notícia é que Jesus não desistiu daquele povo e também não desistiu da gente. Quando a gente se vê cercado por isso, a gente precisa lembrar que o rei que podia vencer pelo poder, venceu pela entrega. Porque para Jesus não seria impossível vencer pelo poder, mas ele escolheu vencer pela entrega. Mesmo quando nossas expectativas estão erradas, mesmo quando nosso coração está distante, ele continua não desistindo da gente. Porque o reino de Deus não é construído pela força, mas é por amor e por graça, por bondade. E hoje, diante desse rei, a gente tem só uma pergunta que é inevitável. Nós queremos apenas que Jesus nos sirva, ou a gente está disposto a falar: Deus, salva-nos, porque nós vamos te servir, nós vamos te seguir, e ainda diante dos nãos da vida, a gente vai continuar te seguindo. Salva-nos para que quando o nosso coração ficar dividido entre desistir ou não desistir, salva-nos para que a gente faça a escolha certa de que é confiar na sua bondade, que é confiar no seu amor, que é confiar na sua graça. Jesus entrou de uma forma simples em Jerusalém. Aparentemente, por um breve momento, acharam que tinham derrotado ele. Mas ele venceu para sempre. E semana que vem é dia da gente relembrar isso e cantar muito forte, que para sempre ele está vivo, que para sempre ele vai reinar, que a morte não tem mais lugar, porque o rei que veio para vencer e salvar a gente da morte, veio para salvar a gente de uma morte que é viver só a nossa existência. Que morte triste é viver só o que a gente consegue imaginar, diante de uma vida que a gente pode viver aquilo que Deus preparou pra gente, aquilo que Deus planejou pra gente. Então eu queria te convidar a abaixar sua cabeça, a gente ter um momento de oração, falar com Jesus e realmente falar: Deus, diante das escolhas da vida, diante de todas as vezes que o meu ego quiser gritar mais alto, não, se o rei não faz o que eu quero, então ele não é digno. Senhor, traga na minha cabeça que o Senhor é digno de tudo, que o Senhor continua sendo o mesmo em amor, em bondade, em graça, em misericórdia, em justiça. Pai, a sua palavra é o que atravessa os nossos corações, e a verdade é que só precisa de uma palavra para colocar as nossas almas de joelho. A gente só precisa olhar para o texto e se sentir humilhado pelo seu amor, de sentir envergonhado
de viver a nossa vida do jeito que a gente vive diante de um Deus que escolheu se entregar pela gente, que escolheu se entregar, que escolheu morrer, mas que ressuscitou. Pai, de verdade, olha para o nosso coração, nos ajuda a olhar para Ele de verdade e achar dentro do nosso coração os lugares que estão errados, onde o nosso ego ainda é grande o suficiente para achar que o Senhor precisa fazer o que a gente quer, que o Senhor precisa fazer as coisas do jeito que a gente quer para que o Senhor seja digno. Nos ajuda a tirar essas mentiras do nosso coração, nos ajuda a tirar essas traves dos nossos olhos, nos ajuda, Senhor, a tirar essas mentiras, essas vozes demoníacas, infernais dos nossos ouvidos. Porque a sua bondade é melhor que a nossa, a sua justiça é melhor que a nossa. Os seus olhos enxergam muito mais longe, os seus pensamentos são muito mais criativos. Pai, é o Senhor quem sabe o que é melhor para a gente. É o Senhor que sabe a forma que nós precisamos viver, e às vezes a gente conflita com ela no nosso dia a dia, porque a gente fala, não é isso não está me fazendo feliz, mas é o Senhor quem sabe. E o que nós pedimos é que cada dia mais a sua palavra coloque, Senhor, diante dos nossos olhos a sua verdade de quem o Senhor é para o mundo, mas a sua verdade de quem o Senhor é em nós, de quem o Senhor é para nós. Pai, em nome de Jesus, a sua verdade de quem nós somos diante de Ti, a sua verdade de quem nós, o que nós ainda precisamos mudar, os caminhos que ainda são tortos, os caminhos que ainda são tenebrosos. Pai, que todos os dias nós caminhemos, Pai, continuamente gritando, Hosana, salva-nos depressa, salva-nos urgentemente de sermos miseráveis como somos, de sermos infiéis como somos, de sermos ingratos como somos. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos, Senhor, salva-nos urgentemente. Manifesta a sua misericórdia nas nossas vidas. Brilha a sua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Para que a nossa vida seja para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.